Boa noite. Há 170 anos nascia o pernambucano que, mesmo sendo de família escravocrata, lutou pela libertação dos negros, Joaquim Nabuco. E não só isso, ele também foi político, diplomata, escritor, historiador e jornalista. Talvez seu pensamento mais emblemático seja, abre aspas, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil, fecha aspas. O Opinião Pernambuco de hoje vai discutir os 170 anos de Joaquim Nabuco. Para isso, convidamos Lourival Holanda, membro da Academia Pernambucana de Letras e diretor da editora UFPE. Albertina Malta, coordenadora de documentação e pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco. E Urariano Mota, jornalista e escritor. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindos hoje aqui à Opinião Pernambuco, muito bem-vinda ao Opinião Pernambuco. E eu acho que a história de Joaquim Nabuco a gente tem que começar pelo começo, pela infância, né? Eu queria saber se foi lá na infância, Lourival, que ele começou a perceber, a entender o que era a escravidão. Boa noite. Sem dúvida, porque se fala muito sobre escravidão e quase sempre é a partir de um conceito da escravidão. Ora, o que se passa com Nabuco é que ele, antes de ter o conceito, ele tem um sentimento, porque ele convive desde muito cedo com as crianças africanas, com as crianças de origem africana. E então, essa amizade vai fazer com que ele tenha o sentimento, não a abstração de um conceito. Então, eu acho isso interessante porque vai marcar a posição dele no futuro. No restante da vida, né? Sem dúvida. Vocês têm conhecimento de como é que era essa relação? Era muito próxima essa relação de Nabuco com os negros lá do engenho Maçangana? Ele viveu até os 8 anos de idade lá, foi Sim. isso? Sim, porque ele ficou com a madrinha dele, Ana Rosa, no engenho. Os pais foram para o Rio de Janeiro, né? E ele ficou com a madrinha. E ele vivia como qualquer menino da sua idade, brincando com aquelas crianças, vivendo, correndo no canavial. E ele presenciou o lado das brincadeiras de criança, o lado bom, mas também ele presenciou a crueldade da escravidão. Mesmo que a sua madrinha era já uma dona de engenho diferenciada. Sim. Não existia naquele engenho, isso ele relata nos seus livros, a crueldade tão conhecida dos outros engenhos. Mas ele sabia, porque chegavam lá negros fugidos, pedindo alforria, pedindo proteção à madrinha dele. Sim. E ele presenciou tudo aquilo. E ele dizia, ele diz depois nos seus livros, na minha formação, foi ali que eu decidi quem eu ia ser. Foi ali que nasceu em mim a força e a vontade. Eu vou ser o defensor desse povo. Uhum. Eu acho que foi muito importante aqueles anos primeiros em Maçangana. Concorda também com essa visão, Urariano, da importância do engenho? É claro que eu Maçangana? concordo, e tem mais um dado, que é o seguinte: em minha formação, o capítulo que marcou a obra de Joaquim Nabuco para todos os brasileiros é exatamente, né, o capítulo chamado Maçangana. Sim. Né? É uma obra-prima, eu considero uma obra-prima literária, o relato que ele faz da infância dele no engenho Maçangana. E é nele que aparece exatamente o que foi que revelou para ele a crueldade da escravidão. É um dia em que ele está sentado nos degraus, né, da Casa Grande, e vem um jovem correndo de 18 anos, se abraça com os pés dele e pede, pelo amor de Deus, que faça a madrinha dele comprá-lo do Senhor, porque ele estava correndo, ele ia ser morto se continuasse com o Senhor. Ele disse que foi essa cena, ele com 8 anos de idade, que mostrou para ele que a escravidão não era exatamente aquela família, aquele paraíso que ele tinha no engenho com a madrinha. A escravidão era cruel demais. E é essa cena
que ele retoma quando, já na maturidade, note que coisa interessante. Foi uma coisa tão íntima, o Maçangana, tão íntimo esse capítulo, que ele escreveu em francês. Só depois ele traduz, quando está reunindo os textos para a minha formação, ele traduz o original em francês para o português. E é nesse Maçangana que tem uma das coisas mais belas, né? Quando ele diz mais ou menos o seguinte, que o homem é muitas vezes o desenho esquecido de criança, mas ao qual ele terá sempre que se voltar, entende? Sim. E eu acho uma Sempre coisa tão legal, tão bacana, que isso termina abrindo para quem? Para o poeta Manuel Bandeira, muitos anos depois, em Itinerário de Pasárgada, Manuel Bandeira fala que os anos que mais marcaram a vida dele são exatamente o período que vai de 6 a 10 anos no Recife. E quando ele comparava a vida dele com esses 4 anos no Recife, tudo mais era medíocre. Ele pega vivência, essa abertura de Joaquim Nabuco. E tem um outro, esse episódio da escadaria, né, que ele está na escadaria, que o Ariano relatou. E uma outra coisa também que é muito marcante é a defesa do escravo Tomás, né? E aí depois, já como estudante de Direito, ele fez metade do curso lá no Rio e metade aqui no Recife, né? Em São Paulo primeiro. Queria que vocês falassem também desse outro episódio, que eu acho que também foi muito importante para essa... Sem dúvida. O que eu Esse acho, abolicionista, sim, né? Sem dúvida. O que eu acho interessante na personalidade de Nabuco é que é um espírito muito aberto. Então, ele é, ao mesmo tempo, um jurista, colocando-se a serviço, portanto, de uma causa. Ele é um político, quer dizer, preocupado com a estabilidade naquele momento entre república e império. Ele é um grande escritor, aí chama a atenção que realmente é um grande estilista, inclusive Caetano Veloso reconhece, é um dos grandes, Roberto Ventura também reconhece, é um grande estilista, sobretudo. E, enfim, é um homem capaz de carregar em si uma complexidade, não é um homem, são diversos nele. Então, quando eu chamo a atenção para essa questão ele não pensou a abolição, ele a sentiu, antes de mais nada. Quer dizer, é uma coisa que vem das entranhas, é um pensamento sentido. E isso faz a autenticidade, eu acredito, da posição dele. E os outros abolicionistas da época também? Era esse o grande diferencial de Nabuco? É isso que o Lorival coloca? É um momento bem importante no Recife, especialmente, e no Brasil, mas Nabuco vai ser o personagem, junto com os seus parceiros, importantíssimo. Ele é um homem muito corajoso. Ele é um político nesse momento, ele se elege por vários mandatos como deputado pela província de Pernambuco, e em todos os seus mandatos ele é o homem que defende a causa abolicionista. Sim. E isso causa furor em toda a classe política. Por quê? A classe política é toda escravocrata. O seu partido, o liberal, é escravocrata. E ele vai contra o seu próprio partido. Numa das eleições, eu acho que é a segunda eleição, a sua candidatura é expurgada, o termo é usado é esse. É como se fosse anulada a sua candidatura. Você tem aí uma carta E dois candidatos, só para completar, dois candidatos pernambucanos abrem mão da sua candidatura em defesa da candidatura dele. Entendeu? Então, e os dois parceiros na luta da abolição, para você saber, era José Mariano Carneiro da Cunha. Era o homem, disse o seguinte, que Zé Mariano é o homem da rua, o homem que arrastava multidões nos discursos aclamados. Nabuco era o homem da cátedra, era o homem de fazer os grandes discursos no Teatro Santa Isabel. Não é? E ele tinha um outro grande parceiro, que era um homem erudito, também falava várias línguas, que era André Rebouças, engenheiro, militar. E com André, ele construiu o projeto da abolição, Sim. que mandou para a própria princesa as cláusulas da Lei Áurea. Sim. Ele construiu o projeto de reforma agrária, porque ele sabia que a abolição não podia ser somente uma mera lei que abolisse os escravizados. Sim. Não, tinha que ser um projeto de libertação completo. Tinha essa preocupação também, né, do que ia acontecer com o escravo depois da escravidão, exatamente. Não é? E ele diz, nessa carta que André manda para ele... Vamos mostrar qual é a câmera. Eu trouxe uma cópia de uma carta que André Rebouças... Câmera 2 aqui, por favor, Albertina. Eu trouxe uma cópia de uma carta que André Rebouças manda para ele já 3 anos após a abolição. Sim.
Nessa carta, ele diz o seguinte: meu querido Nabuco, eu também quero enviar-te hoje um grande abraço de infinita gratidão pelo muito que fizeste pela libertação da raça africana no Brasil. Deus abençoe nossa aliança de 9 de julho de 1880, é quando eles fundam a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Só teríamos escrúpulos por Pedro II e Isabel. Ele ainda tem muita ligação com a família real. Mas eles estão satisfeitos da sua obra e prontos a refletir igual sacrifício pela honra do Brasil e pelo progresso da humanidade. Abracemo-nos, pois, sem lágrimas e sem escrúpulos. Somos os vencedores de ontem, de hoje e de amanhã. Não há mais escravos no nosso Brasil. O futuro pertence à democracia rural brasileira. Sempre de coração, André Rebouças. Sim. Então, você veja como eles já pensam não numa mera abolição. Sim, mas mas no que é preciso fazer para que essa população que estava à mercê de andar a revelia à rua sem ter o que fazer, não é? Tem que haver toda uma preparação. Agora, ela tocou num ponto muito interessante, né? De que ele era a gente chama hoje o ponto fora da curva, né? Sim. Até dentro do próprio partido. Como é que a elite latifundiária enxergava Nabuco Urariano? Ele tem esse relato de como é que as pessoas da mesma classe social enxergavam esse homem? Olha, eu acho que para mim, a melhor descrição do papel de Nabuco em relação à classe dele, em relação à casta dele, que não era só classe, era uma casta, vem de Gilberto Freire. Gilberto Freire disse que ele era um deserdado da sua casta, da sua classe e da sua raça, né? Então, é como se ele fosse um deserdado em relação ao meio dele, de onde ele veio e das relações que ele tinha, entende? É um ponto realmente totalmente fora da curva. Agora, isso aproveito para dizer o seguinte: você note que a obra da abolição, ela se faz com muitos abolicionistas. Abolicionistas que assumem o primeiro plano e abolicionistas que não apareciam em primeiro plano. Então, entre esses que assumem o primeiro plano estão, como ela já falou, né, o engenheiro André Rebouças, né, tem José de Patrocínio e tem talvez o abolicionista mais radical do país, chamado Luiz Gama. Luiz Gama, filho de uma ex-escrava, e ele próprio foi escravizado na infância. Luiz Gama tem um pensamento que é o suprassumo da expressão da revolta. Ele dizia o seguinte: todo escravo tem o direito de matar o seu senhor. O direito. Agora, você nota o cara dizendo isso diante de um tribunal no século XIX. Era um escândalo, um escândalo absoluto. Ao passo que Joaquim Nabuco, sendo de outra classe social, ele dirigia, em vez dele dizer que o escravo deveria matar o seu senhor, ele dirigia o seguinte: a crítica é contra o sistema da escravidão. Então, a crítica dele se dirige à escravidão, a um sistema que ele dizia que apodrecia o Brasil, apodrecia não só o escravo quanto o senhor, entende? Essa a diferença que ele tem, porque ele é ao mesmo tempo sentimento e reflexão. Sim. Ele reflete muito bem em outra obra chamada O Abolicionismo. É isso. Ele tem essa ponderação, né? Exatamente. Isso marca. E foi ele que comunicou à princesa Isabel da aprovação da Lei Áurea. Como é que foi essa participação dele com o Império, trazendo essa questão da Lei Áurea? É ele que comunica à princesa Isabel? Sim, ele é sobretudo um diplomata. Sim. Né? É um dos homens assim mais inteligentes que a gente tem naquele momento. É verdade. Acredito que são duas figuras assim fantásticas. Naquele momento nós temos, de um lado, Joaquim Nabuco e Machado de Assis. Sim. A diferença é que o Nabuco é o homem do equilíbrio, certo? E, aliás, em 72, na Academia Brasileira de Letras, Roger Caillat dizia: é o homem por excelência da inteligência equilibrada no mundo latino-americano. E Carpo, mais tarde, diz também, falando de Nabuco,
dessa capacidade do diplomata, da capacidade de encontrar a palavra para o seu público, porque ele tanto fala no Teatro Santa Isabel, como ele está nos comícios inflamados na Madalena, falando sobre a distribuição de terras. Quer dizer, isso faz um homem grande, quer dizer, é um homem que está acima da sua própria classe, quer dizer, é um homem que não está nos limites da sua classe, ele está além. Então, é um homem que está na igreja, sim, mas ele não é um submetido à igreja, ele pensa com muita independência. Então, é isso que faz uma figura que eu acho, nesse momento, necessária para a juventude. É preciso que esse pessoal mais moço leia Nabuco para ter esse distanciamento crítico com relação aos discursos mais consensuais. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente continua. Hoje conversamos sobre os 170 anos de Joaquim Nabuco. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje conversa sobre os 170 anos de Joaquim Nabuco. Para participar deste programa, convidamos Lourival Holanda, membro da Academia Pernambucana de Letras e diretor da editora UFPE. Albertina Malta, coordenadora de documentação e pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco. E também Urariano Mota, jornalista e escritor. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Bom, eu comecei falando no programa, na entrada do programa, na cabeça que a gente chama, citando a frase que ele diz o seguinte: a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Esse é o pensamento mais emblemático dele? É quase que profético? Sim. Isso. Eu acredito que sim, porque ao longo do tempo a cultura brasileira viveu muito numa espécie de dependência do pensamento europeu. Por exemplo, um dos desastres do século XIX é que todos os nossos intelectuais traziam as teorias de Europa, que chegando aqui é como o leite Procusto. Ou era largo demais ou curto demais, mas não havia como dizer exatamente o que nós somos de acordo com a categorização europeia. O mestiço é alguma coisa que nem é isso, nem é aquilo, porque é outra coisa. Sim. E a grande força do pensamento de Nabuco é perceber e assumir isso. Sim. Quer dizer, essa riqueza de cultura que nós temos. Quer dizer, ele é o primeiro multicultural, na verdade. E reconhecer isso e reivindicar isso como valor. Continua bastante atual, né? A escravidão continua sendo uma marca do nosso povo albertino. Ele já falava em racismo também? Sim, falava. Ele dizia que era uma mancha na nossa história, a escravidão, e que o povo negro era o povo que tinha nos dado tudo, tinha construído o país e que havia uma dívida enorme para com esse povo. E que isso só poderia ser revisto através de muito esforço, de uma abolição que teria que ser completada, que teria que ser revista com a terra que teria que ser dada para esse povo, com a educação, com um investimento muito grande. Ele defendia isso literalmente. Sim. Literalmente. E ele, quando ele inicia sua carreira diplomática, ele vai ser o homem do pan-americanismo. Ele vai tirar exatamente esse pensamento eurocentrista, ele separa isso e ele vai defender o pan-americanismo. Ele vai dar força às nações americanas. Ele vai fazer um trabalho nos Estados Unidos como embaixador em cima do pan-americanismo. Ele foi o primeiro embaixador, do Brasil. Primeiro embaixador. E ele não chega assim, ele não cai de paraquedas como embaixador no Brasil. Ele precisou ser convencido a ser embaixador. Ele precisou ser convencido a ser. Ele foi convidado, ele ficou reticente, porque ele já estava mais no fim da vida, um pouco adoentado. Mas Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores naquela época, escreve para ele, nós temos essa carta no acervo de Joaquim Nabuco,
Escreve e conversa e diz para ele todas as razões que ele era o homem certo para aquele cargo naquele momento, na abertura daquela embaixada. Os especialistas dizem que ele deslocou o eixo da diplomacia naquele momento de Londres para os Estados Unidos. Porque ele ali era um ministro em Londres, mas... Sim. Ele foi muito criticado por isso, de repente, por se afastar um pouco mais da Europa e chegar mais próximo aos americanos. Olha, foi muito bem aceita a indicação dele como embaixador. Sim. Machado escreve uma carta para ele, Sim. Eu tenho uma cópia, em que Machado era um grande amigo, um amigo íntimo dele. Ele já chama Nabuco como meu caro embaixador. Nabuco levava tudo muito a sério, tudo que ele fazia era com muita seriedade, com muita determinação. E quando ele resolve que vai ser o embaixador, ele vai ser o embaixador de uma forma determinada, séria e com toda a vontade de fazer um bom trabalho. Ele não brinca de ser embaixador. Sim. Ele não brinca de ser embaixador. E a reação no Brasil é extraordinária. Então foi bem aceita essa questão. Aplausos na rua. Machado diz, Nabuco, as ruas aplaudem a sua indicação. O povo aplaude, os jornais, na época o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, só falava nisso, na sua indicação para embaixador do Brasil. Agora, uma curiosidade, além dessa, né, de tantos predicados que a gente já falou aqui desse homem, é que ele era um homem também muito bonito. E que isso, que era um homem muito alto, né? Enfim, um grande orador. E aí eu queria saber de você, Urariano, na sua opinião, isso também de alguma maneira contribuiu para Joaquim Nabuco ter esse sucesso? Ou isso é uma coisa que deveria ser colocada de lado, enfim? Eu acho, sinceramente, que diante da obra dele, do papel que ele teve como abolicionista, ressaltar esse aspecto é desviar o assunto, sabe? É mudando de conversa, é mudar de conversa, entende? Porque o atributo físico que ele tinha, a beleza física que ele tinha, não serviu para ele ser embaixador. Essa beleza física dele não serviu para ele ser o grande escritor que ele foi, entende? Ele era um homem pleno, apesar da sua beleza física. Ela não desviou Nabuco do seu caminho, entende? Então, ele, por exemplo, como eu tinha falado aqui, conversado aqui no intervalo, Sim. Ele é um homem de uma modéstia imensa. E escrito, ele disse... O cara da abolição, traduzindo em bom português moderno, o cara da abolição não sou eu, é André Rebouças. André Rebouças trabalhou pela abolição muito mais do que eu, entende? Ele é o homem, por exemplo, que em campanha eleitoral, ele vai, visita, tem um relato de uma visita dele, sabe, no bairro de do Fundão, entende? Em que ele pega um operário do Porto, entende? E o operário do Porto diz, olha, eu gostaria muito de votar no senhor, mas já me deram aqui essa chapa, que chama chapa de caixão, entendeu? Que tem que votar nesse candidato aqui. Se eu votar no senhor, eu perco o emprego. Aí mostra os 4 filhos. Olha, eu tenho esses 4 meninos aqui, eu não posso. Ele disse, você não deve votar em mim, você não vai perder o seu emprego. E quando ele sai, ele diz à mulher do operário, diga a ele, por favor, sustente a palavra dele para ele não perder o emprego que ele tem vocês para sustentar. Repara só, esse é o homem, o dandy, o metrosexual, né? Ele é realmente um pensador, um abolicionista, entende? Esse é o mérito, é o grande mérito. E ele é o homem que, na hora de falecer, ele diz uma coisa linda e fundamental, né? Ele diz, doutor, eu sinto que estou perdendo a consciência. Tudo, menos perder a consciência. Verdade. Agora, ele foi um pouco criticado também por ser monarquista, não é, Lorival? Sim. E aí, minha pergunta é a seguinte, o monárquico tem sempre um lado reacionário ou isso é uma má interpretação? Eu acredito que é, sobretudo, uma má interpretação. Porque, naquele momento, o que ele aposta... Ele não é um conservador, no sentido tradicional da palavra. Verdade. O que ele aposta muito é na instabilidade. Ele quer, naquele momento, a estabilidade do país, que essa mudança abrupta poderia ameaçar.
certo? Então é preciso compreender o contexto onde Do ele que se estava situa. acontecendo, né? Exatamente. Ele é um liberal romântico, mas ele é um liberal. Que importância Nabuco teve nessa transição aí tão importante entre monarquia, império, não é, e república? Qual foi o papel dele aí nesse momento? Eu acho, o seu pensamento de conciliação, o seu pensamento de entender o que era a monarquia, não é? O que era aquele momento complexo de uma monarquia ainda forte, mas que tinha as suas características, que caminhava para uma reformação, de uma reformulação, não é? E que sabia dos riscos daquela república que estava nascendo, de uma república militar, baseada na aristocracia da terra, dos senhores de terra. Pior é que é. E de militares. Então, se sabia dos riscos que o Brasil corria, dessa instabilidade que o professor Lorival está falando. Então, Nabuco tinha essa consciência. Não é? Professor, Só quer complementar? Só quero lembrar uma coisa. É estreiteza mental vê-lo só como alguém ligado ao império. É a formação dele. E, ao mesmo tempo, ele é alguém profundamente receoso dos primeiros passos da República. Porque o primeiro passo que a República faz é uma estupidez, é Canudos. É a recusa da alteridade, de aceitar aquele outro, que é o povo de Canudos, a incapacidade de só aceitar se ele se reduzir ao pensamento consensual. Quer dizer, o não aceitar o sertão, a menos que ele entre no... A República é como o Império, ela quer que haja uma homogeneização da cultura. Então, que seja Lisboa, Recife ou Goa, a mesma lei. Isso é a perversão e do Império e da República. E ela que é um não traço aceita que a continua, diversidade. né, na nossa sociedade. Se a gente Exato. parar para avaliar, está bem moderno também. Né? Quer dizer, a não aceitação do outro, da diferença. O outro não vai ser nunca compreendido. O outro tem que ser... A gente vai aceitar o outro, compreendê-lo. Ninguém se compreende a si. Agora, aceitar a diferença, aceitar o outro antes, essa compreensão é depois, se ela é possível. A aceitação é o nosso desafio. Agora, logo depois, ele se retira da vida pública, não é isso? Ele Isso. entra numa espécie, a gente pode chamar de ostracismo. É o autoexílio. Ele Autoexílio. Chamado autoexílio. Autoexílio. Ele ficou decepcionado, Urariano. Ele talvez não tenha conseguido ver o que ele esperava. Foi isso que aconteceu? Não, a questão é a seguinte, você veja como as coisas são, né? A realidade não é simples, né? As cartilhas é que podem simplificá-la, mas a realidade não é simples. Você repare bem, como sistema político, a República é um avanço sobre a monarquia. É inegável isso. Mas aquela República que chegou com Deodoro e depois com Floriano Peixoto, sabe, é pior do que a monarquia. Sim. Quer dizer, ela adota um sistema político avançado, mas adota, ao mesmo tempo, a lei de fogo, ferro e fogo. É o que acontece com Canudos, entende? Em que os camponeses eram degolados em Canudos, né? E diziam para o camponês, diga viva a República. Ele dizia, viva seu Antônio Conselheiro. Aí cortava a cabeça deles, entende? Então é o seguinte, a República que surge no Brasil, daqueles primeiros anos, aquela primeira República, né? Ela não é exatamente um avanço sobre a monarquia. Ela é, em muitos pontos, antidemocrática, inclusive, entendendo? E repressão a ferro e fogo, coisa que não havia na monarquia. Embora ele se retire, sabe, frustrado, que ele tinha, inclusive, uma amizade grande com o imperador e com a princesa Isabel, entende? Ele se retira, mas depois, por força da literatura, e ainda dizem que a poesia não dá camisa a ninguém. Por força da literatura, ele é chamado para ser embaixador por causa do livro dele, do que ele publicou. Então ele é chamado. O presidente lê, sabe, esse cara não pode ficar de fora. Pelo amor de Deus, esse homem é muito bom. Vamos chamá-lo. Por causa da literatura é quando ele volta e vai ser embaixador. E aí também que ele tem esse viés de historiador, né? Nesse momento que ele
fica mais ligado à história, né? Agora, eu ia falar, e o Machado de Assis, ó. E o Joaquim Nabuco, crítico da Igreja Católica. Vamos falar desse Joaquim Nabuco que dizia, por exemplo, a Igreja é responsável pela escravidão do pensamento. Quem foi o Joaquim Nabuco crítico à Igreja Católica? Eu diria o Joaquim Nabuco crítico de todo o mundo social, da injustiça, da estrutura latifundiária. Ele é o crítico por excelência. Quer dizer, o que eu acho de mais notável é que ele, com relação à igreja, ele é muito próximo da igreja, mas ao mesmo tempo ele vê que a igreja, naquele momento, como há bem pouco tempo atrás, ela não aceita o avanço da ciência. Ela não aceita a autonomia de pensamento. Então, tudo isso ele via como uma coisa evidente, quer dizer, ele via como uma coisa que não dá para aceitar aquela concepção de igreja. Não tem nada a ver com a fé. A fé é essa outra coisa de foro absolutamente interior. Agora, a política da igreja é isso, a igreja política é justamente contra isso que ele se bate. Agora ele consegue, a gente estava comentando aqui, né, Albertina, ele consegue convencer o Papa dos terrores da escravidão. Nas vésperas da abolição da escravidão. Papa Leão XIII. Isso. Ele, em fevereiro, a abolição é 13 de maio. Sim. Em fevereiro, ele vai à Europa, vai à Itália, vai ao Vaticano, é recebido em audiência pelo Papa Leão XIII e ele toca o coração do Leão XIII para que, no caso da abolição, não é? Na questão da abolição. E Leão XIII, depois disso, escreve a encíclica a favor da abolição. Foi um aspecto muito crucial para que a abolição saísse logo, alguns meses depois. Né? Então, ele se aproxima nesse momento. Então, era um homem que circulava em todos esses cantos. Né? Ele não era um crítico radical no sentido de não circular, porque ele não acreditava em certas coisas, ele negasse. Não era. Ele apenas dizia que a igreja era estática enquanto o mundo se move. Ele dizia, a igreja não pode permanecer estática enquanto o mundo se move. Essa era uma frase dele. Sim, sim. Né? A mesma frase que ele vai usar com relação à Constituição, com relação ele vai dizer, não, é uma coisa historicizável, quer dizer, é preciso remodelar permanentemente, como é a experiência humana, e é verdade, essa largueza de espírito Nabuco abolicionista, Nabuco crítico à Igreja Católica e o Nabuco jornalista. Também foi um defensor da liberdade de imprensa. Ele começa, até onde eu sei, ele começa no jornalismo, né, numa grande polêmica com José de Alencar, né, porque José de Alencar, eu ia dizer apesar de ser um bom escritor, ninguém pode ser apesar de ser um bom escritor, não é? Então, José de Alencar, como bom escritor, no entanto, era escravocrata. Ele defendia a escravidão, entende? E mais adiante, José de Alencar adapta a posição dele para que a escravidão fosse vencida gradualmente, como uma espécie do ditador Figueiredo, lento e gradualmente, entende? E Nabuco dizia, não, tem que acabar, tem que haver uma abolição da escravidão. Então, com isso, Nabuco estreia na primeira juventude dele, sabe, criticando Zé de Alencar, entende? Porque Zé de Alencar escreveu uma peça que foi um fracasso quando foi levado ao palco. Sim. Aí Zé de Alencar teve a falta de humildade de dizer o seguinte, que o público, mais ou menos isso, o público não estava preparado para a peça de Zé de Alencar. Aí Nabuco não, mexe. Aí Nabuco começa e entra a criticá-lo, não só a partir da peça, como a própria obra dele, entendeu? Aquela questão do Guarani, coisa e tal. Ele começa a dizer. Depois, já na maturidade, na época em que ele publica Minha Formação, ele se arrepende do tom ácido que ele fez com José de Alencar. Eles são coisas da juventude, eu prefiro nem reler o que eu fiz. E mais adiante, quando o filho de José de Alencar se candidata à Academia Brasileira de Letras, sob o patrocínio de Machado de Assis, entende? Sim. Ele vai e vota a favor. Aí perguntam a ele, como é que você votou a favor desse filho de José de Alencar? Ele é um escritor. Eu precisava me purgar do que eu fiz com o pai. Vamos para outro intervalo. A conversa hoje é sobre os 170 anos de Joaquim Nabuco. Voltamos já.
Estamos de volta com nossa conversa sobre os 170 anos de Joaquim Nabuco, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Lorival Holanda, membro da Academia Pernambucana de Letras e diretor da editora UFPE. Albertina Malta, coordenadora de documentação e pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco. E também Urariano Mota, jornalista e escritor. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Vou aproveitar essa deixa aqui para ler a pergunta de Walter do Vale, do bairro de Santo Antônio. Os senhores não acham que foi o pieguismo abolicionista que impediu uma verdadeira abolição da escravatura? Quem quer responder essa? Olha, no intervalo, quando Urariano. apareceu a pergunta, Sim. eu disse o seguinte, a pergunta não está muito clara, Sim. né? Se ele quer dizer que a abolição teria sido um movimento puramente emotivo, digamos assim, entendeu? Ou se ele acha que a própria abolição é um movimento piegas. Não está claro a partir da pergunta. Então, vamos supor que seja a primeira parte. Vamos fazer o benefício da dúvida, né? Porque a segunda é tão horrível, né, que não dá para responder. Vamos pegar o benefício da dúvida, dele achar que a abolição foi um movimento feitamente pura, simplesmente com o coração. Não foi. A luta foi longa. A luta foi longa. E mais, a abolição não se deu como Joaquim Nabuco queria, como as vozes mais radicais da abolição queriam. Porque Joaquim Nabuco dizia, não basta acabar com a escravidão, tem que acabar com a obra da escravidão. Quer dizer, faz-se a abolição e deixa o povo negro analfabeto, miserável, sem emprego, morando nos piores lugares do mundo. E qual é a consequência dessa abolição que não se fez? É, por exemplo, o caso da menina Ágata, assassinada com um tiro pelas costas. São as incursões da polícia nos morros. Se você observar as vítimas, todas são negras. Está tudo muito recente, certo? né? Se você for para as prisões, os prisioneiros são negros. Entendeu? Então, o que é que acontece? A abolição não se cumpriu nos termos que Joaquim Nabuco queria. Não se fez a abolição real. Fez a abolição do ponto de vista legal. É importante, não é simplesmente emotivo. Mas esse pouco, mas foi um avanço fantástico. Sim. Sabe? A gente estava falando do Joaquim Nabuco diplomata, o Joaquim Nabuco que é um ponderador. O que é que o Joaquim Nabuco acharia hoje dessa polarização que o Brasil está vivendo? Qual seria hoje, se vivo, na sua visão, Lorival? Como é que ele enxergaria esse momento brasileiro? Eu vou só mudar a ótica. Eu fico preocupado o que Nabuco diria hoje para essa juventude. Claro. Né? Por exemplo, 170 anos, é importantíssimo celebrar isso, mas é também uma exigência. É não reduzi-lo a uma estátua. Muito bem. A memória é preciso ser colocada em movimento, é preciso que se pense Nabuco, é preciso que se busque aquele equilíbrio e, sobretudo, o espírito crítico de Nabuco nas escolas, no pessoal mais jovem. Quer dizer, é o pensamento de Nabuco que é fundamental, sobretudo nesse momento trevoso, nesse momento difícil da cultura brasileira agora. Quer dizer, chama Nabuco para a gente aclarar um pouco a questão e para ter um distanciamento crítico a essas paixões, né? Buscar algum equilíbrio. E isso, para mim, é fundamental. Memória, sim, mas memória em movimento. E essa memória, como é que está a conservação dessa memória? A gente tem a Fundação Joaquim Nabuco, né? Boa. Recentemente também uma exposição comemorando esses 170 anos. Queria que você falasse um pouco, Albertina. Eu acho que é da conservação o papel, da memória. não é o papel da instituição. A instituição tem como patrono, né, o Joaquim Nabuco. Ela nasce no centenário de Joaquim Nabuco, em 1949. Quando se comemorava os 100 anos de Nabuco, ela nasceu. Então, ela está fazendo 70 anos. E nessa missão, que é dos seus valores, da sua missão, que é a documentação, que é a memória, ela guarda, mas não guarda 7 chaves, nenhum documento. Ela preserva, ela organiza, mas ela difunde e ela abre para o público, para o pesquisador, para a sociedade de um modo geral, o seu acervo. O acervo que está à disposição para que seja usado, reusado e que produza novos conhecimentos, novos olhares. O acervo de Joaquim Nabuco, que é memória do mundo pela Unesco, Sim. não é? Recebeu
essa classificação de memória do mundo pela Unesco em 2008. É um arquivo que pode ter olhares diversos. Olhar de um historiador, olhar de um escritor, de um jornalista, de um sociólogo. Então, ele está aberto a novas pesquisas. Na época, o seu filho, José Tomás Nabuco, o seu filho mais novo, doou à Fundação, em 1975, um acervo grande, que é o acervo, vamos dizer assim, do homem público, do escritor, do jornalista, do deputado, do diplomata. Foram em torno de 14 mil documentos. E agora, este ano, eu fui buscar, em fevereiro, a fração final dessa documentação com a família, que ainda estava com a família. É a parte, vamos dizer, mais íntima, mais privada. São os seus diários. Sim. Então, está à disposição do público. Essa parte final que nós fomos buscar ainda está em tratamento. Certo. Né? Mas em breve... Mas em breve estará disponível. E uma pequena amostra em homenagem aos seus 170 anos está aberta no Derby, na Fundação do Derby, na Galeria Vicente do Rego Monteiro, à disposição do público. E lá estão algumas cartas diárias. Até quando? Vai agora até o começo de outubro. Na primeira semana de outubro ela ainda estará aberta. E não paga nada para entrar. Não paga nada para entrar em nenhum local. Isso. Não paga nada para entrar. E vocês vão ter a oportunidade de ver fotografias originais, não é, da família, de Nabuco, dos filhos, da esposa, cartas de Machado de Assis, a documentação sobre ele na diplomacia, como deputado. Vai ver uma vitrine e painéis dedicados aos seus parceiros, a André Rebouças, Vai poder José ver Mariano, né, que a gente falou aqui. É uma exposição muito didática, muito interessante. A gente está quase no finalzinho do programa, mas eu não queria terminar sem falar do Nabuco, fundador da Academia Brasileira de Letras. Né? Teve algum objetivo especial quando ele, junto com Machado, o discurso de abertura, né, de inauguração foi dele, não foi, Lorival? Sim. Ele tinha alguma visão, algum objetivo especial quando pensou nessa Academia Brasileira de Letras? Olha, a academia é um pouco modelo francês, é claro. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma reivindicação da importância da língua. A língua é o elemento agregador da cultura. E eles têm aquela noção. Então, se começa a ter um orgulho da identidade nacional a partir da academia. Ali é o espaço de criação, é o espaço de inventividade, por exemplo, da inteligência brasileira. Ali congrega aquilo que há de melhor e de mais, enfim, político e sociológico e jurídico. Ali está o pensamento brasileiro. A academia tem essa força agregadora. A gente pode falar que ele é um ícone nordestino em relação à ideia de brasileiridade? Olha, eu antes de responder isso, eu gostaria de dizer o seguinte. Você disse que o arquivo da Fundação Joaquim Nabuco recebeu o título de Memória do Mundo pela Unesco. Memória do Mundo pela Unesco. O arquivo Joaquim Nabuco. O arquivo Joaquim Nabuco. Quando ela disse isso, me remeteu imediatamente a Cícero Dias, ao grande pintor Cícero Dias. Quando ele dizia, eu vi o mundo, ele começava no Recife. Mais uma vez, Cícero Dias se antecipou ao prêmio da Unesco, né? Agora, a outra questão que tem é a seguinte. Joaquim Nabuco, ele ainda, apesar... Eu acho sinceramente, triste do pensamento, triste do pensador que vira monumento. Sabe? Fica uma coisa estranha, não viva, perde carne, osso e sangue. Vira pedra e vira aquela coisa respeitosa que muitas vezes o jovem passa por ele e não sabe nem quem é. Lá perto de casa tem uma estátua dedicada ao procurador Pedro Jorge, assassinado em Olinda. Eu cansei de ver jovens bebendo e urinando no pé da estátua. Quer dizer, o caso era... Essas pessoas, esses nomes, têm que ser levados à escola, têm que ser discutidos na escola, conversado e mostrando a eles através dos textos vivos, né? Perguntando aos jovens na escola, nas classes de aula, tem quantos negros aqui? Não, aqui só tem fulano que é negro e só aponta para o cara que é da pele mais escura. Se é só ele que é negro e você? Não, eu sou negro não, eu sou branco. Aí começar a desmistificar isso,
Mostrar que o brasileiro, em sua grande maioria, principalmente em Pernambuco, no Nordeste, ele é mestiço, sabe? E a partir daí eles ganharem a consciência para isso que Nabucco dizia. Eu quero dizer o seguinte, isso está no livro dele, O Abolicionismo. Ele diz, a raça negra fundou para outros uma pátria que ela pode, com muito mais direito, chamar sua. Suprima-se mentalmente essa raça e o seu trabalho. E o Brasil não será, na sua maior parte, senão um território deserto. É esse Nabucco que tem que ser levado para as escolas, para difundir. Olha, esse é o cara, esse é um pensador que dá orgulho, que dá vontade da gente cada vez mais de ser pernambucano. E É verdade. no livro, ele termina mais ou menos assim, quando ele diz o seguinte, vê que coisa linda. Sim. Ele era um grande escritor, realmente. Sim. Sabe o que ele diz? Eu sou um cativo do Recife. A gente tem um minutinho. Então, assim, eu queria nesse um minutinho que, para quem está em casa e quiser hoje começar a conhecer mais sobre Nabucco, que livro? Começar por qual livro? Para a gente terminar o programa. Diga aí, professor. Para mim seria minha formação. Minha formação. Porque é magnificamente Minha escrito formação. e não é o testemunho de um homem, é o testemunho de um tempo. É verdade. Fundamental. É verdade. Muito obrigada pela presença de vocês Muito hoje bom. aqui Nós no é que Opinião agradecemos. Pernambuco. Agradecemos todos. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.